Olá, seja bem-vindo ao canal Curvas do Saber. Hoje nós vamos iniciar uma série analisando as bandeiras dos estados brasileiros. Nós vamos começar pela região sul do Brasil, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas antes, eu quero fazer algumas considerações a respeito de símbolos que aparecem nas bandeiras, de modo geral, e também a questão da confecção, a simbologia dessas bandeiras. Como, por exemplo, uma bandeira, ao ser planejada, ela pode respeitar dois princípios, segundo o meu conceito, a minha ideia. Um princípio primeiro é o da simplicidade. Exemplo, a bandeira do Japão. A bandeira do Japão é um fundo branco e um círculo vermelho no centro, significando o quê? A terra do sol nascente, como sempre o Japão foi conhecido. A terra do sol nascente. Bandeira simples, mas que representa um país. Agora, o outro princípio é o da complexidade. Exemplo, a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é bem complexa, assim como outras também dos estados brasileiros e mesmo de outros países. Mas a nossa bandeira eu posso tomar como exemplo, a bandeira do Brasil, como uma bandeira de muita complexidade. Cores, a faixa, ordem e progresso, que leva para a questão do positivismo e uma série de coisas. As próprias cores também têm algumas interpretações. E o pior de tudo são as estrelas. 27 estrelas representando as unidades da federação e, no entanto, feitas em 5 tamanhos. Então, isso dificulta a interpretação, dificulta a própria confecção. E, além disso, também uma outra coisa, as bandeiras, as estrelas, o céu da nossa bandeira está invertido. Isso precisaria ser entendido, precisaria ser explicado, não é? Então, um problema que eu vejo na legislação que cria as bandeiras é que, de modo geral, fala o que a bandeira deve conter. Mas não são poucos aquelas leis que explicam o significado dos símbolos constantes numa bandeira. Então ficam aí os dois exemplos. A simplicidade representada pela bandeira do Japão e a complexidade, a bandeira brasileira. Uma bandeira é um símbolo, mas o que é um símbolo, afinal de contas? Nós podemos dizer que um símbolo é algo que comunica uma informação abstrata a partir de uma representação concreta. Ou seja, uma bandeira é uma representação concreta, mas que nos passa informações abstratas por meio dos símbolos que ela representa, ou dos símbolos que estão representados na bandeira. Mas a bandeira por si só já é também um símbolo. E desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre buscou estabelecer uma conexão com as forças superiores, e uma delas seriam os símbolos, não é? Como uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Então, nós temos que entender que uma bandeira é um símbolo de uma instituição e que tem a finalidade de dar
representatividade a esta instituição, instituição que eu falo seja país, estado, província, município, uma empresa, por exemplo, pode ser pública, pode ser privada, enfim, um clube esportivo, futebol ou qualquer outro, remo ou qualquer outra atividade esportiva, enfim. E uma outra finalidade também de uma bandeira é despertar sentimentos de união da população, de respeito a essa bandeira. Ao mesmo tempo, então, estaremos respeitando a nação, a pátria, não é? Portanto, é preciso entender que uma bandeira, então, ela não é uma enciclopédia, onde nós vamos esgotar informações sobre história, geografia, política, etc, etc. Eu quero dizer com isso que não é necessário, então, uma bandeira conter muitos símbolos, até mesmo para facilitar a confecção da bandeira, a reprodução da bandeira, por exemplo, numa escola, ou os alunos reproduzirem essa bandeira, e a própria interpretação também, né, que muitas vezes é dificultada, sim, porque a lei não explica o significado dos símbolos. E isso dá margem a uma série de interpretações. E nós temos dois símbolos que eu gostaria de fazer referência, principalmente um deles, a estrela. Bandeiras brasileiras e bandeiras de todo o mundo, muitas delas contêm uma estrela ou mais de uma estrela. Então, qual é o significado de uma estrela numa bandeira? De modo geral, nós podemos entender que uma estrela é a luz que brilha na noite. Então podemos interpretar que uma estrela é a luz que nos guia na escuridão, é a luz que nos orienta, a luz que nos guia diante do mistério, diante do desconhecido. Eu falei, a luz que nos guia na escuridão. Essa escuridão pode ser entendida de vários modos. Quase todas as religiões do mundo se utilizam da simbologia da estrela. É o símbolo da luz que nos orienta, é a luz do nascimento, porque as estrelas nascem no leste, se põem no oeste. Então, é a luz do nascimento. E aí tem a questão da religiosidade também, no caso da religião cristã, os reis magos que foram conduzidos por uma estrela, a estrela guia, e etc, etc. Então, essa simbologia da estrela é muito utilizada assim, em várias culturas e aparece em muitas bandeiras. A estrela é a luz do conhecimento, a luz que nos leva até as grandes coisas. E veja que uma estrela, ela é encontrada em muitas, né? Como eu disse, em muitas bandeiras. Agora, aparecem estrelas de 5 pontas, de 6 pontas, de 7 pontas. Por exemplo, na bandeira da Austrália aparecem estrelas de 7 pontas. Qual é o significado disso? Não é? Na bandeira de Israel, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Agora, aquela estrela que aparece na maioria das vezes é a estrela de 5 pontas. E eu queria fazer uma referência, então, a esse tipo de estrela, a estrela de 5 pontas. Essa estrela,
ela já foi encontrada em fragmentos de cerâmica de mais de 4.000 anos. Então, fragmentos muito antigos e que a estrela de 5 pontas estava lá. Pois bem, interpreta-se a estrela de 5 pontas como sendo o ser humano perfeito, aquele que dominou as suas paixões, as suas emoções, o ser humano perfeito. E isso já foi falado por Pitágoras, o Pitágoras, há muitos anos. Segundo Pitágoras, elas representam o ser humano. Nós temos dois braços, duas pernas, e temos a cabeça e o tronco formando um outro componente do nosso corpo. Portanto, 5 partes. É o ser humano, a estrela de 5 pontas. E geralmente ela é colocada com 2 pontas para baixo, que seriam as pernas. Depois, então, 2 pontas para os lados, seriam os braços, e uma ponta para cima, que seria a cabeça e o tronco. E o número 5 está muito presente também no ser humano. Nós temos 5 dedos nas mãos, temos 5 dedos nos pés. Então nós somos feitos de 2 braços, 2 pernas e o tronco com a cabeça, não é? Formando então 5 partes maiores do nosso corpo. Esotericamente também a estrela de 5 pontas aparece como se nós fôssemos regidos pelo físico, pelo emocional, pelo mental, pelo intuitivo e pelo espiritual. O éter, não é? O éter e o espiritual. Físico, emocional, mental, intuitivo e espiritual. Nós também somos constituídos, nós somos um microcosmo. O fogo, a terra, a água, o ar, o éter. O éter aqui sendo uma substância relacionada com o espírito. Não o espírito religioso, mas a nossa aura, a nossa energia. Então, mais 5 elementos para formar o ser humano. Então, é isso aí, né? Foi sempre um sinal considerado pela humanidade como um sinal de força, um sinal de energia. Os primeiros cristãos, por exemplo, tinham na estrela de 5 pontas um símbolo das chagas de Cristo, e por aí vai. Então, é uma preliminar assim que eu faço a respeito das estrelas, porque elas são muito frequentes nas bandeiras. E por essa razão, achei conveniente fazer essas observações. Um outro elemento que aparece em algumas bandeiras, mas ele é meio intrigante também, é o tal do barrete frígio. Barrete frígio. Aparece na bandeira de Santa Catarina, na bandeira do Rio Grande do Sul. Na bandeira do Paraná não aparece. Mas aparece em outros escudos de estados brasileiros. Então, é conveniente fazermos uma referência, porque sempre fica, o barrete frígio, sempre fica aquela pergunta, né? Afinal de contas, o que é isso aí? Barrete é um gorro. É um gorro. Lembrem-se do gorro do Saci Pererê. Inclusive tem aquele desenho dos Smurfs. Procure reparar que os Smurfs também, todos eles, usam um gorro frígio. É um gorro que ele é meio retorcido na parte superior.
Esse que aparece aí na imagem que você está vendo. Pois bem, ele tem um significado muito importante. Em primeiro lugar, como sinal de liberdade, mas também representa o governo republicano. Nós vamos explicar isso aí então. O porquê é um sinal de liberdade e porquê que representa o governo republicano. Esse gorro era usado pelos habitantes do antigo reino da Frígia, uma região que hoje pertence à Turquia. Era usado na Grécia Antiga e principalmente no Império Romano pelos escravos que tinham conseguido a liberdade dos seus donos. Então, ele tem esse significado, sim, da liberdade. Naquela época não seria necessariamente vermelho. O vermelho, eu acredito que veio com a Revolução Francesa, que nós já vamos falar. Mas durante o Império Romano, os escravos não podiam usar chapéu de jeito nenhum. Muito menos esse gorro, não é? Então, quando eles ganhavam a alforria, quando eles ganhavam a liberdade dos seus patrões, dos seus donos, então eles colocavam esse gorro para dizer para a sociedade que agora ele e os seus descendentes são cidadãos livres, que têm todos os direitos de cidadão lá do Império Romano. Pois bem, então, durante a Revolução Francesa, em 1789, os revolucionários então passaram a usar este gorro, mas aí na cor vermelha, porque o vermelho ele tem esse significado de revolução, de revolta, de confronto, de enfrentamento, de transformação, de caráter político. Então, eles passaram a usar este gorro frígio, mas agora na cor vermelha, que era chamado de bonnet rouge, o boné vermelho, que nós conhecemos aí nas descrições como barrete frígio. Até o Saci Pererê, como eu falei, não é? Usa um gorrinho desse, não se sabe exatamente qual é a razão, mas pode ser até não propriamente um sinal de liberdade, mas talvez aí um sinal de poder, quem sabe, porque o Saci Pererê é um ser travesso, né? Ninguém consegue pegar o Saci Pererê, ele é travesso, ele faz uma série de traquinagens e tal com as pessoas, na floresta e tudo mais. E a lenda conta que quem conseguir tirar o gorro do Saci Pererê poderá capturar o Saci. Então, são lendas, enfim, mas a explicação que eu queria dar a respeito do barrete frígio é isso, porque se vocês forem pesquisar, irão verificar que aparece essa palavra, barrete frígio. Mas o que é isso? Então, foi a explicação que eu acabei de lhes dar. Tá bom? Então, vamos partir para a análise da bandeira dos três estados da região sul do Brasil. Vamos começar pela bandeira do Paraná, que das três bandeiras eu considero a mais simples em sua simbologia. A bandeira do Paraná, que vigorou de 1892 a 1905, ela teria sido, acredito, a primeira bandeira do estado do Paraná, e ela trazia o barrete frígio, como está aí, inclusive com as palavras ordem e progresso ali no centro, e apenas
uma estrela com uma estrela de 5 pontas, e depois então os ramos, não é? Os ramos que mostram a produção da erva mate e da araucária, né, presente no estado do Paraná, é uma característica do estado do Paraná. Mas essa bandeira mudou, nós já vamos mostrar a atual. Pois bem, está aí a bandeira atual do estado do Paraná. O verde certamente representa a riqueza natural do estado, as florestas, o pinheiro, não é? A araucária. É o verde que representa a natureza, a vegetação. O branco, de modo geral, o branco tem o significado da paz, do espírito pacífico do povo. Temos o círculo azul, ali no centro da bandeira, que certamente representa o céu e que sustenta a constelação do Cruzeiro do Sul. Agora é interessante observar que a constelação está de cabeça para baixo. Ah, mas por que isso? É porque ela aparece ali justamente na posição em que ela se encontrava em 29 de agosto de 1853, ainda no Império. Quando foi nessa data, foi assinada a Lei Imperial que emancipou a província do Paraná da então província de São Paulo. Naquela época do Império, aqui no Brasil, eram províncias. E a província do Paraná pertencia à província de São Paulo. Então, eu repito, em 29 de agosto de 1853, ainda no Império, foi assinada a lei que emancipou a província do Paraná da província de São Paulo. Temos na bandeira os ramos ao redor da esfera, que são características específicas da vegetação do estado do Paraná. Esses ramos simbolizam a erva mate e o pinheiro do Paraná, a araucária. Temos ali estrelas de 5 pontas em 3 tamanhos, que devem representar a magnitude, coisa até que eu acho que poderia ser dispensada, como é o caso do Brasil, também da bandeira brasileira, com 27 estrelas, representando as unidades da federação, mas, no entanto, em 5 tamanhos diferentes. Isso poderia ser dispensado, até porque existe uma confusão muito grande sobre o significado desses 5 tamanhos. Mas sobre este assunto da bandeira brasileira, eu tenho aqui no canal também os comentários meus a respeito da nossa bandeira. Ok? Pois bem, na bandeira do Paraná, então, aparece as estrelas do Cruzeiro do Sul, mas em três tamanhos. Talvez querendo representar mesmo a magnitude dessas estrelas. Bom, temos a faixa branca, que pode ter sido criada só para a colocação do nome do estado, como está ali, Paraná, na faixa branca. Mas há também quem diga que estaria relacionada ao Trópico de Capricórnio, que corta o estado do Paraná ao norte. E ali, então, foi incluído o nome do estado. Enfim, é algo para ser definido, até porque a lei não esclarece muito bem isso aí. Esse é um problema que quem é estudioso da vexilologia, vexilólogo é aquele que estuda as bandeiras, vexilologia, então, é a disciplina voltada para o estudo das bandeiras. Então, esse é um problema. Quando se vai à lei que criou aquela bandeira,
de modo geral, ela diz o que a bandeira deve conter, mas não diz o significado desses símbolos. E aí, então, abre margem para muitas interpretações. Ok? Vamos então para a segunda bandeira, é a bandeira de Santa Catarina. Essa bandeira, ela traz o trigo, uma representação ali no centro, né, do trigo, o trigo que representa a agricultura do estado, né, a lavoura do interior, a lavoura da terra. E aparece também o café, que representa as lavouras do litoral. E ali na bandeira de Santa Catarina, eu falei a nossa bandeira porque eu sou de Santa Catarina. Bom, mas ali se vê então o tal barrete frígio, que, como nós já comentamos, o significado principal é o da liberdade, mas que também representa o governo republicano. Foi quando nós tivemos, em 1889, a transformação, não é, do governo imperial para o governo republicano. Então, a bandeira de Santa Catarina também faz referência, com esse barrete frígio, à questão da transformação, da revolução e do governo, então, republicano que foi instituído a partir daí. Aparece ali na bandeira também uma chave. Esta chave tem o significado de que Santa Catarina é uma região estratégica do Brasil. É um ponto estratégico importante do Brasil. É o significado da chave. Que as portas estariam, então, abertas também. A chave, de modo geral, tem esse significado também, que as portas estariam também abertas para quem queira vir a Santa Catarina, quem queira visitar, quem queira se radicar, os próprios imigrantes que para aqui vieram. Então, as portas estavam abertas. Nesse sentido também, esse ponto estratégico que quer dizer. Temos uma águia. De modo geral, a águia nas bandeiras, ela representa a força produtora do povo. É a força do povo, o trabalho do povo, a força. Esse é o significado geral da presença de uma águia numa bandeira. Nós temos as faixas vermelhas, uma em cima, a outra embaixo, ladeando a faixa branca. Bom, o vermelho tem muitos significados numa bandeira. Ele pode ser o desafio, pode ser a revolução, o sindicalismo também, de modo geral, a esquerda na política usa a cor vermelha, o comunismo, o socialismo, sangue representando guerra. O vermelho tem esses vários significados, e eu acredito que para a nossa bandeira seja a luta pela implantação da República no Brasil. Temos uma faixa branca no meio, geralmente o branco está relacionado com a paz, então é esse jeito pacífico do povo catarinense. Temos um losango verde claro, que é interpretado como a cor de Santa Catarina de Alexandria, que ela é padroeira do estado catarinense. Mas ao pesquisar, eu não vi esta santa em mantos de cor verde.
As cores são muitas que aparecem representadas para quem quiser pesquisar em livros e até na internet. Então, em algumas imagens até, ela segura um ramo verde. Então, pode ser, sim, que o verde aí faça, desse losango, faça referência a Santa Catarina de Alexandria, a padroeira do estado, pelo fato dela segurar um ramo de vegetal. Ok? Esse triângulo, esse losango, assim como na bandeira brasileira o losango amarelo, que alguns interpretam que seria a feminilidade, talvez aqui a lei não fala isso, mas é uma interpretação minha também. Povos antigos já representavam o losango como um símbolo da feminilidade. Talvez sim tenha relação com a representação, não só a cor, mas também o losango representando a feminilidade, a Santa Catarina de Alexandria, padroeira do estado. Temos ali no centro da bandeira uma estrela branca de 5 pontas, que pode estar representando sim a presença do homem na terra catarinense. Como nós falamos anteriormente, lá no início, a estrela de 5 pontas, tendo essa representatividade do ser humano presente, pode ser isso, a própria lei não especifica, mas muitos interpretam como sendo uma unidade da federação. Quer dizer, Santa Catarina pertence a um país, é o Brasil, e o povo catarinense pertence ao Brasil. Pode ser isso também. Temos ali uma âncora segurada pela águia. Ela simboliza a ligação do estado catarinense com a pesca e também a atividade portuária. O estado de Santa Catarina, de norte a sul pelo litoral, é banhado pelo Atlântico, então a âncora representa, tem essa representatividade, não é? Desse extenso litoral voltado para a pesca e para as atividades portuárias também. Temos um laço vermelho, onde está escrito o estado de Santa Catarina. Esse laço vermelho, obviamente, é a República abraçando o estado como um todo. Temos também um escudo pequeno ali no centro, no peito da águia, que ele traz a data do reconhecimento da República pelo Estado catarinense, que foi em 17 de novembro de 1889. Mas aí vocês diriam, mas como? A República no Brasil foi em 15 de novembro de 1889? Pois é, está aí a explicação do seguinte: é que aqui em Santa Catarina só se soube 2 dias após a proclamação da República. 2 dias depois da proclamação da República é que ficamos sabendo aqui no estado de Santa Catarina que isso tinha acontecido. Então, claro que se entende naquela época pelas dificuldades de comunicação, não é? Não é como hoje, essa facilidade que nós temos aí, em questão de 1 minuto a notícia já está correndo de um lado para o outro pela internet e tudo mais. Ok? Então essa é a bandeira do estado catarinense. Vamos dar uma olhada agora na bandeira do Rio Grande do Sul, que das 3 bandeiras eu considero
a mais complexa, a mais cheia de símbolos. Mas é uma bandeira bonita, não resta dúvida. Não estou aqui criticando a bandeira, que os rio-grandenses do Sul, os gaúchos, não me interpretem mal, não é isso. Mas eu estou fazendo uma análise vexilológica da bandeira do Rio Grande do Sul, uma análise técnica, ok? Bom, o verde da bandeira do Rio Grande do Sul representa as matas, né, dos pampas e a própria riqueza natural regional. O vermelho representa então os ideais revolucionários que marcaram a história desse estado. E por fim o amarelo, representando as riquezas presentes no Rio Grande do Sul. Muita gente interpreta o amarelo como riqueza mineral, mas não necessariamente. O amarelo nas bandeiras pode representar riquezas de modo geral. Não necessariamente riqueza mineral, apenas por causa do ouro, né, que lembra a riqueza mineral. Mas não necessariamente isso. Pois bem, algumas fontes dizem que a bandeira do Rio Grande do Sul é originária da época da Guerra dos Farrapos, em 1835, mas sem o brasão de armas. Até então, quer dizer, a inclinação das faixas foi mantida na atual bandeira estadual, que nós estamos mostrando aí. Mas agora eu vou mostrar a bandeira que era usada pelos farrapos durante a revolta, que foi de 1835 a 1845. 1835 a 1845. A inclinação das faixas, então, ela foi mantida na bandeira atual do Rio Grande. Alguns símbolos que aparecem nessa bandeira do Rio Grande do Sul são evidentemente de inspiração maçônica, como, por exemplo, as duas colunas que ladeiam o losango que aparece aí de ponta para baixo, assim, que é uma simbologia encontrada nos templos maçônicos. A bandeira do Rio Grande do Sul tem muita coisa da maçonaria. Por essa razão, eu acho que ela é uma bandeira bem complexa, até porque não são todas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento do significado dos símbolos maçônicos. Às vezes até maçons que ainda estão se iniciando não entendem tudo. Imaginem o povo que não é maçom, né? Não há assim um consenso sobre o que representam as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Uma versão diz que a faixa verde significa a mata dos pampas, como eu já tinha falado. A vermelha simboliza o ideal revolucionário, a coragem do povo, a Revolução Farroupilha. E a amarela representa as riquezas do território gaúcho, como nós falamos anteriormente. Agora, algumas fontes alegam que as cores expressariam o verde e amarelo do Brasil, o verde, né, e o amarelo da bandeira brasileira, separadas pelo vermelho da Guerra Farroupilha, da Revolução Farroupilha. Seria uma bandeira simbolizando a separação do Estado rio-grandense ainda o Império, né? Claro. Nós sabemos que tanto o lema liberdade, igualdade e humanidade, quanto os símbolos estão diretamente
ligados ao positivismo. Positivismo, na França, de Augusto Comte, liberdade, igualdade, fraternidade. E a bandeira do Rio Grande adotou, então, liberdade, igualdade e humanidade, se referindo certamente ao positivismo, sim, porque o positivismo também é tido como a religião da humanidade, enfim. Então, tem alguma ligação com o positivismo. Aparece ali na bandeira o barrete frígio, certamente, como nós já conversamos, também referente ao movimento republicano, entende? No centro da bandeira aparece um brasão ali no centro, que é um losango verde que envolve outros símbolos. O losango na maçonaria é formado por um esquadro e um compasso entrelaçados nessa figura que está aí aparecendo agora para você. Então, um esquadro e um compasso formam a figura de um losango. Então, aquele losango ali também deve fazer referência à maçonaria. E a maçonaria foi muito presente nos movimentos políticos do Rio Grande do Sul. Então, em conjunto, compasso e esquadro, eles têm a representação de uma medida justa, a retidão de conduta do ser humano, que se deve fazer em tudo, né? Sempre com um espírito de justiça. Temos ali um quadrilátero branco, que também é um símbolo maçônico, que aparece nos pisos das lojas maçônicas. Como vocês estão vendo, então, a maçonaria aparece muito simbolizada na bandeira do Rio Grande do Sul. Nós temos um sabre dourado, que significa a maçonaria em ação, o símbolo do poder, da justiça. Temos o barrete frígio, o símbolo da liberdade, símbolo da república. Temos 2 estrelas de 5 pontas, em que eu interpreto também como sendo a maçonaria inteira apoiando os ideais republicanos, tanto no norte como no sul, quer dizer, todo o estado apoiando o movimento revolucionário. E mais ainda, todos os símbolos estão entre colunas, protegidos pela maçonaria. Essas colunas aí são, né, tem um significado muito forte na maçonaria. E esses símbolos todos estão entre colunas, que, aliás, essa expressão entre colunas também é uma expressão utilizada pelos maçons. Em cada coluna há uma bola de canhão, lá na parte de cima. Então, é a maçonaria presente na defesa dos ideais republicanos. Temos uma lança de cavalaria, acima, ali no centro. Temos em cada lado 2 baionetas douradas. É a simbologia do campo de batalha. Temos 2 lanças de cada lado, sendo 2 delas enfeitadas com uma manta vermelha, né? Que é uma vestimenta típica gaúcha. Temos na parte de baixo 2 canhões cruzados ali na parte de baixo. A frase liberdade, igualdade e humanidade, que é um lema vinculado, como eu já falei, ao positivismo de Augusto Comte, que criou a religião da humanidade. Pois bem, tudo isso, então,
apoiado numa base verde, provavelmente representando o território rio-grandense, com as suas colinas, com os pampas. E temos os ramos de fumo e de erva mate, que simbolizam não só a lavoura do Estado, mas também o ideal republicano que não deve morrer. Agora, você deve estar se perguntando, ali no centro aparece República Rio-Grandense e também uma data ali na faixa azul. Isso se refere à data de início da Revolução Farroupilha e da província que pretendia se tornar independente do governo imperial. Há quem interprete que não seria necessariamente se libertar, quer dizer, criar um outro país dentro do Brasil. Essa guerra dos farrapos, ela, que foi de 1835 a 1845, ela começou contra o governo imperial do Brasil. Ela, naquela época, era a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. E não seria necessariamente uma separação formando um outro país, mas foi um ato revolucionário, porque o objetivo principal teria sido, sim, mostrar para o Império do Brasil que as oligarquias gaúchas, elas não estavam nem um pouco satisfeitas com os altos impostos. Os principais líderes rio-grandenses eram estancieiros que estavam insatisfeitos com os altos impostos sobre o charque e o couro, que eram os principais produtos da província naquela época. Mas as taxas, os impostos eram altíssimos. Inclusive até charque, couro, eles concorriam com os produtos estrangeiros. Então, e eram muito taxados. E às vezes até os impostos sobre os produtos estrangeiros eram menores que a província. Então, isto foi a Revolução Farroupilha. Então, repetindo, não seria necessariamente uma separação, mas a separação foi provocada, mas para protestar, por causa dessa taxação absurda que o governo imperial brasileiro fazia sobre os produtos do Rio Grande do Sul, basicamente o couro e o charque. Então, minha gente, era isso que eu queria falar sobre as 3 bandeiras dos estados da região sul do Brasil. Então, podem se manifestar à vontade, que eu terei o maior prazer de receber a visita de vocês. Fiquem à vontade. Agradeço por terem assistido a este vídeo e esperem que logo, logo estarei dando continuidade com mais uma região, analisando as suas bandeiras. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.